Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar sobre um livro muito atual e necessário, Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital, de Andrés Bruzoni. Como eu disse, o livro é bem atual e foi publicado neste ano pela editora Contexto. Para quem não sabe, a editora Contexto é parceira do canal e eu recebi o livro. Na verdade, eu escolhi porque eu achei o assunto bem interessante e eu queria aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Eu achei bem pertinente com tudo que estamos passando de pandemia, de vacina, de polarização. Então, uma leitura bem necessária. Não é nenhuma novidade que eu gosto de literatura, de escrita, de criatividade, e ler sobre política, ler sobre a sociedade é também muito importante porque a leitura forma a nossa visão de mundo, contribui para a nossa visão crítica. Então, por isso que eu acabei escolhendo desta vez um assunto um pouco diferente do que eu costumo ler, mas também é muito importante para o nosso repertório como cidadão, como leitores e até para a nossa profissão. O autor do livro, Andrés Bruzoni, é bacharel, mestre e doutor em filosofia e também já trabalhou como jornalista. Então ele traz todo um fundamento, um contexto muito bem explicado, muito bem didático, porque como é um assunto complexo, ele consegue trazer de uma forma mais simples para a gente poder entender. E então eu fiquei surpreendida com a leitura, porque é um livro curto, mas que traz muito contexto, uma contextualização muito completa sobre o tema. Além da introdução, o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o autor traz toda uma contextualização sobre comunicação, jornalismo, mídias digitais, e essa parte é bem importante para a gente já ter uma noção melhor até chegar no populismo e no cyberpopulismo. E aqui ele fala também sobre como nós somos monitorados nas redes sociais. Isso já não é nenhuma novidade, né? Mas como as plataformas monitoram o nosso comportamento para que o algoritmo sempre distribua uma informação, um post já adequado ao nosso perfil, às nossas preferências. Então isso é de acordo com aquilo que nós visualizamos, com o que nós curtimos, os assuntos que pesquisamos nos sites de busca. E isso é tudo um mecanismo para que a gente passe cada vez mais tempo nas redes sociais. Quem viu aquele documentário O Dilema das Redes da Netflix vai entender melhor essa parte. Eu também super recomendo para que a gente fique atento como nós utilizamos essas plataformas. E infelizmente as mídias sociais acabaram ficando muito em destaque nas últimas eleições como um instrumento de manipulação, de disseminação de notícias falsas, e isso o autor traz no livro. Fala sobre a campanha de Trump, a própria campanha do Bolsonaro, como empresas são contratadas para distribuir esse tipo de informação, e não se tratam apenas de pessoas por trás disso, mas de robôs de engajamento, de algoritmos, para que essas notícias falsas sejam disseminadas, para que as pessoas sejam manipuladas. E nós estamos vendo aí com a pandemia, com a questão da vacina, como isso se tornou um assunto político e como pessoas acabaram disseminando notícias falsas a respeito da vacina, algo tão importante. A gente toma vacina desde pequeno e de repente, por conta de uma fala do presidente, muitas pessoas acabaram levando ao pé da letra e sendo contra uma vacinação, sendo contra o que muitos médicos, especialistas em saúde, cientistas, órgãos, instituições vêm falando sobre a importância de não só tomar vacina, mas todos os cuidados em torno da pandemia, como usar a máscara, manter o distanciamento, enfim.
Bom, então na segunda parte do livro o autor se aprofunda no tema, então ele traz os conceitos e fala sobre populismo, cyberpopulismo, democracia ameaçada. Aqui ele foca nos Estados Unidos e ele traz também uma leitura muito importante que está na minha lista, eu ainda não li, mas é um livro que também tem um pouco a ver com o que estamos conversando hoje, que é Como as Democracias Morrem. O livro que fala sobre como a democracia pode ser ameaçada. Voltando aqui para o livro, o Andrés também fala sobre populismo de esquerda e de direita, valores, como será o amanhã e o Brasil partido. Nesse caso ele fala sobre o perigo da polarização, como isso também é uma ameaça à democracia e a solução para isso é a pluralidade, porque uma democracia se faz dessa forma, quando há vários pensamentos, quando há uma discussão saudável e não quando há somente um certo e um errado. O autor nos alerta sobre o perigo dessa polarização, como se só existissem duas vertentes. Ele também mostra como a gente consegue identificar uma narrativa populista. Então, alguns tópicos são um esquema narrativo a serviço da tomada e da manutenção do poder, um inimigo que deve ser derrotado, um povo que deve ser salvo e um líder capaz de fazer isso. E também um mantra, nós temos toda a razão, eles não têm nenhuma. Então, por isso que algumas pessoas acabam seguindo de maneira muito cega o que determinado líder fala, como se, assim, por mais que soe absurdo, a pessoa que está ali cega, que tem determinado político como um líder, acaba seguindo sem questionar, sem criticar. E para o autor, o antídoto, então, digamos assim, para esse populismo é o pluralismo, porque, nas palavras dele, pluralista é quem entende que a verdade não se obtém derrotando um inimigo, mas que é o resultado de um processo construído a muitas vozes. Portanto, é um livro extremamente importante para o que estamos vivendo e, na conclusão, o autor não faz só um resumo, mas ele responde algumas questões, então é um complemento à obra. Portanto, é uma leitura muito esclarecedora sobre o assunto e ainda tem uma conclusão com informações adicionais. Então, eu super recomendo a leitura, acho super importante para nós discutirmos e também refletirmos sobre o que estamos vivendo atualmente. E me intriga muito essa questão de tratar um político como mito ou como um herói, de você cegamente seguir uma pessoa sem questionar, porque nós não estamos certos o tempo todo, mas o que nós vemos são pessoas que discutem, que não uma discussão saudável, né? Mas você não pode criticar em momento algum determinado político, que aquela pessoa só falta te atacar. Então isso é muito perigoso. Nós estamos vendo aí manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Isso, querendo ou não, é uma ameaça também à nossa democracia, porque faz parte dos três poderes. E no livro Como as Democracias Morrem, os autores trazem alguns tópicos para a gente identificar uma política autoritária, como não aceitar uma derrota, criticar o sistema de votação, e algo que a gente está vendo aqui no Brasil e também nós já vimos com a derrota de Trump. Então é um outro livro que eu quero ler bastante, que eu também acho que tem tudo a ver com o que estamos passando. E antes de terminar, eu gostaria de ler mais um trecho do livro para refletirmos, e esse trecho está bem na introdução do livro. Uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. Quando o que sei não pode ser questionado, escuto apenas aquilo que confirma o que acredito. O que é diferente, recuso. Quando tenho toda a razão e o outro nenhuma, não existe diálogo. Preso às minhas convicções, reduzo a possibilidade de pensar.
Não há como aprender sem estar disposto a mudar de ideia. E para mudar de ideia é preciso aceitar que minha convicção pode estar errada. Este trecho que eu li é o primeiro parágrafo da introdução, então, para você ter uma noção do que esperar da leitura, e novamente eu super recomendo. E agora eu quero saber de você o que achou, se você já leu o livro e também se você quiser deixar a sua opinião sobre o que estamos vivendo no Brasil ou até em outros países em relação à democracia, à pandemia, pode deixar aqui, claro, para a gente discutir de uma forma saudável, sem discurso de ódio. E se você tiver indicação de outras leituras sobre o tema, pode deixar aqui também. E se você se interessou pelo livro, eu vou deixar o link da Amazon na descrição. Lembrando que se você comprar pelo link, uma pequena porcentagem vem aqui para o canal e você ajuda a manter o projeto. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se ainda não é inscrito no canal, vou te convidar para se inscrever e também ativar as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo você é avisado. Até a próxima, tchau!